Pronto aí, ó. Pronto? Os silêncios virar para frente, prestar atenção aqui. Sentados cada um nos seus lugares. Então, na aula de hoje, vamos falar do livro do Gênesis. Vocês conhecem o livro do Gênesis? Sim. É um dos livros da Bíblia. Lembrando que a Bíblia evangélica protestante tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Já a Bíblia Católica tem 72 livros. 73 livros, 7 livros a mais do que a Bíblia evangélica dos protestantes. Tem 46 livros do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O livro do Gênesis é um livro que trata sobre as origens. Ali fala sobre como Deus criou o universo, criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Como ele criou o primeiro homem, Adão, a partir do barro, criou Eva a partir da costela de Adão. Como nasceu Caim e Abel, como um irmão matou o outro, já tendo ali um fratricídio, logo no início da Escritura. Depois, como Noé salvou a humanidade do dilúvio e os animais. Mostra também a Torre de Babel, como surgiram as diferenças entre as línguas. Mostra Abraão e como Abraão faz uma aliança com Deus e Deus promete uma terra e uma descendência para Abraão. E hoje nós vamos falar sobre Sodoma e Gomorra. Já ouviram falar de Sodoma e Gomorra? Não, só Sodoma. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades, pecadoras, segundo a Bíblia. E os pecados cometidos em Sodoma e Gomorra eram pecados relativos à sexualidade, especialmente à homossexualidade. Estava lá em Sodoma e Gomorra Ló, que era sobrinho de Abraão. Ele estava com a sua esposa e suas 2 filhas. Ele deu hospedagem para 2 anjos. E aí a população de Sodoma e Gomorra queria pegar esses anjos para ter relações com esses anjos. Relações homossexuais. E aí Ló não quis deixar e ofereceu inclusive as filhas. Não faz isso com os anjos. Faz com as minhas filhas. Que pai, hein? Que pai, hein? Ló foi muito pai. Não quis deixar fazer homem com homem, mas deixar fazer com as filhas. Não. Aí então os anjos falaram para Ló fugir da cidade de Sodoma e Gomorra, que eles iam destruir Sodoma e Gomorra. E eles fogem, mas só que eles não poderiam olhar para trás. Quando eles estão fugindo, a mulher de Ló olha para trás e transforma-se numa estátua de sal. Então, por amor aos 10, não a destruiu, não iria destruir. Por quê? Porque Abraão intercede a Deus e pede para que Deus não destrua a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque lá em Sodoma e Gomorra tinha Ló, que era o sobrinho dele, que dizia que Ló era um homem justo, assim como sua família, sua mulher e suas filhas. Mas só parece que a mulher de Ló gostou da cidade do pecado, a Sin City. Sin City é a cidade do pecado, em inglês. Então, e qual era o pecado que se cometia em Sodoma e Gomorra? Inclusive deu origem ao termo sodomia. As relações homossexuais entre pessoas do mesmo sexo. E por isso, sobre essas 2 cidades caiu a punição divina. A Bíblia interpretava que relações entre pessoas do mesmo sexo era algo proibido, pecaminoso. Outras referências bíblicas aí a Sodoma e Gomorra. Nós temos lá no livro do Deuteronômio, capítulo 29, Moisés se referindo à destruição de Sodoma e de Gomorra. Nós temos lá no livro também do profeta Isaías, capítulo 13, um alerta aí da Babilônia, que ela poderia acabar como Sodoma e Gomorra. E acabou acabando. Babilônia também é uma cidade do pecado. O povo ficou exilado na Babilônia durante uma boa parte da sua história. Babilônia é uma cidade. Depois, no Apocalipse, Babilônia vira uma espécie de mulher, mas também uma nova Babilônia, que eles estavam se referindo ali, a Roma, como era a nova Babilônia. E a Babilônia é uma nova Sodoma e Gomorra, são cidades do pecado. Principalmente o pecado da homossexualidade,
que é considerado aí um pecado sério para a Escritura Sagrada, mas há que se interpretar o contexto histórico, né? É um outro tempo, uma outra forma de encarar as coisas. Inclusive a Bíblia, por exemplo, proíbe as pessoas de usarem 2 tecidos diferentes, proíbe comer carne de porco, proíbe um monte de coisa. Nossa, não é mais nada. Não pode encostar em mulher quando ela está menstruada, tudo isso aí é pecado, né? E condenado. Então a Bíblia tem muita coisa lá que, acredito que caducou, porque dependia daquele tempo. Em Ezequiel 16, Deus compara Jerusalém a Sodoma. Até Jerusalém se prostituiu, a cidade sagrada, a capital da terra santa, da terra prometida por Deus a Abraão. Em Lucas capítulo 10, o Evangelho de Lucas, o Jesus também citou alguns lugares aí que são mais condenáveis. Aí ele cita a cidade de Sodoma e Gomorra, a Babilônia. Então a história de Sodoma e Gomorra mostra a ira de Deus. Deus ficou revoltado com o pecado. O pecado aí, especialmente da homossexualidade, mas muitos dizem que era também o pecado da injustiça, o pecado da desigualdade, o pecado de formas de exploração do homem sobre o próprio homem, do ser humano sobre o próprio ser humano. No dia em que o Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Então foi fogo e enxofre que destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. E é na fuga eles não poderiam olhar Para trás. E a esposa de Ló não resistiu, olhou e se transformou numa estátua de sal. Então o fogo engole os pecadores, enquanto Ló, que era um homem justo, escapa com a mulher, mas a mulher é transformada em estátua de sal, e as 2 filhas. Mas olha só o que Ló queria fazer. Queria entregar as 2 filhas. E depois ele acaba dormindo com as 2 filhas, e tem filhos com elas. Meu Deus! Olha só como é que a Bíblia é contraditória, né? Então, está na destruição de Sodoma e Gomorra. Ele acabou salvando Ló e suas filhas, não salvou a mulher porque ele olhou para trás, né? E tem outras cidades do pecado também na Bíblia, não é só Sodoma e Gomorra, tem Babilônia, tem também a própria Jerusalém, tem várias outras cidades que são consideradas cidades do pecado, segundo a Bíblia. Esse cara não é pai, é um cachorro safado. Pois é, ele queria dar filho para os caras que Não, pai era cachorro, mas as ele filhas, e depois ele acaba dormindo com elas, né? E Deus o considerou um homem justo, hein? Olha só como é que é a Bíblia. Como é que a Bíblia é contraditória, como é que ela é problemática, né? Meu Deus, como isso é possível? Pecado, né? É um pecado mesmo, né? Então é isso aí. Alguma dúvida sobre a destruição de Sodoma e Gomorra? Essa história é muito mais do que a história de 2 cidades pecadoras. A cidade também de um pai que é um tremendo filho da puta, né? Eu tô indignado. E mesmo sendo um filho da puta, Deus achava que ele era um homem justo.